Oi, pessoal, desculpa, caiu aqui a minha conexão. Eu não sei se tinha um tempo específico, até esqueci de perguntar isso para a tia Verônica. Mas eu vou finalizar aqui, tá? O que a gente estava conversando. A gente estava conversando sobre as estruturas do cérebro envolvidas nas emoções, tá? E aí a gente estava falando aqui da resposta imune e de muitas doenças psicossomáticas que são resultado de desequilíbrios emocionais, tá? E de estimulações nocivas, tá? Experimentar ambientes que são tóxicos, estresse tóxico, isso tudo vai fazer com que a gente experimente emoções que são nocivas e o cérebro vai estar produzindo respostas do nosso sistema neurovegetativo. Isso vai alterar nossa pressão, muitas vezes isso vai alterar a excreção de algumas glândulas no nosso corpo e isso vai poder gerar doença. Isso também pode afetar a resposta imunológica. E a gente falou aqui que a gente tem o hipocampo, que está responsável pela resposta imune. A gente tem as amígdalas. Gente, eu acho as amígdalas incríveis, tá? Porque ela está associada à questão de estímulo e recompensa, tá? Então, essa estruturinha pequititinha assim, que fica ali, né? E faz parte desse conjunto de órgãos que formam o sistema límbico, ele é responsável pela questão do estímulo e recompensa. Estímulo e recompensa também faz parte do nosso processo educativo, né? É muito interessante essa coisa da gente estimular e da gente recompensar e da gente dar respostas. Então, esse é uma sensação, uma emoção gerada que é muito importante a gente compreender, tá? O septo, ele está relacionado à raiva, ao prazer e ao controle neurovegetativo. Olha só, gente, emoções de raiva, né? Lembra quando a gente fica com raiva? Quando a gente fica com muita raiva, a gente não tem alteração do batimento cardíaco, assim como a gente tem medo também, que a gente sua, a gente começa a acelerar o coração. Isso porque o que acontece? A gente tem ativação de campos que precisam gerar energia para que a gente responda a uma situação de perigo. Então, o medo gera todas aquelas sensações porque ele é um sentimento para nossa defesa. Assim como a raiva também tem a sua parcela, tá? De defesa. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque a ira, a raiva, não é que irar-se é pecado, tá? A gente precisa ter um limite disso. Estar insatisfeito e aborrecido por alguma razão nos protege. Diz ao mundo e diz às relações que nós estamos insatisfeitos com alguma situação, com alguma palavra, com alguma experiência que vivenciamos. Então, a raiva, ela tem o seu lado positivo. No entanto, nós não podemos deixar o quê? Que essa raiva nos domine a ponto de nós tomarmos um comportamento nocivo e predatório, tá bom? Então, irai-vos, mas não pequeis, ok? Então, a raiva, ela tem o seu papel. As emoções que julgamos positivas e negativas, todas as emoções, gente, elas foram constituídas pelo Criador. Tudo que nós somos foi constituído pelo Criador. Então, nós precisamos, quando estamos trabalhando com a formação das nossas crianças, como professor, reconhecer isso. Às vezes, a gente quer que o aluno seja perfeito. Aquele aluno que nunca se aborrece. Aquele aluno que nunca coloca limite nas suas relações. Que isso, gente? Isso não é saudável. Não é saudável ser assim. Não foi assim que o Criador fez. O Criador nos fez para dar sorrisos, mas ele também nos fez para fazer uma carinha aborrecida. E isso tudo, essa é a nossa possibilidade de gesticular. E tem uma coisa interessante das amígdalas, né? Ela também está envolvida, eu falei na outra aula, na leitura das nossas expressões faciais. Isso é muito interessante. Então, a gente precisa entender que tudo isso é parte de nós, é quem nós somos. E tudo isso nos constitui e tudo isso precisa ser respeitado e considerado na formação do ser humano. Por isso, não julgue, não critique o seu aluno. Se ele tiver um ímpeto de raiva, ajude-o a dominá-lo. Eu indico para vocês um livro chamado O Cérebro da Criança. Eu esqueci agora o autor, ele tem no Amazon
E a pastora Cláudia também indicou ele, mas eu já tinha até lido quando ela indicou, ele tem até em audiobook também. E ele fala sobre a parte do córtex cerebral, a parte cortical, que é essa parte mais externa do cérebro. A parte mais externa do cérebro, mas aqui em cima, é o que a gente chama de área cortical, tá? É onde tem os giros e cada área aqui é responsável por uma sensação. Mas é a parte mais externa. E essa parte aqui, que é o sistema límbico, é a parte mais interna. E ele nos ensina que a criança, ela tem o sistema, né? A parte baixa do cérebro mais desenvolvida do que a parte superior. A parte superior, ela é o regente das nossas ações. Quem nos ajuda nas tomadas de decisão, na interpretação das coisas. Essa parte está em formação, entendeu? E os estímulos, eles são responsáveis para estabelecer conexões entre os neurônios, entre as terminações nervosas que estão presentes nessa área, tá? E aí, essa área aqui, que é o sistema límbico, ela é bem mais desenvolvida. Então, ele nos ensina a trabalhar com a criança a interação entre ambas partes. Como ela tem essa área aqui menos desenvolvida, ela vai ter mais dificuldade de raciocinar sobre os estímulos que ela recebe, tá? Então, ela vai ser mais emotiva. A criança ela é mais emotiva. Ela responde mais no âmbito emocional. Então, a gente precisa cativar o emocional, atingir a parte inferior do cérebro, na verdade mediana, né, aqui do cérebro, para ajudá-la a coordenar a parte superior. Então, isso quer dizer que a gente precisa ajudar a criança a fazer essas interpretações, ok? A gente tem também a área pré-frontal. Aí, ó, a pré-frontal, ela é a área que está responsável, ela é a sede da personalidade, participa na tomada de decisões. Gente, isso é muito interessante, né? Quando a gente vê aquela pessoa que eu admiro, eu tenho uma chefe no meu trabalho, que a gente, quando participa das reuniões, aí eu fico aqui pensando alguma coisa, gente, ela tem uma capacidade de síntese e decisão que eu admiro. Ela tem uma área pré-frontal, com certeza, muito bem desenvolvida. Tá? E enquanto a gente está ali ainda caminhando pelas possibilidades, ela leu todas as sugestões, organizou e pá, jogou a solução. Isso é uma capacidade de ordenação. Isso é uma capacidade de tomada de decisão a partir de situações. Então, isso é a função do lobo da área pré-frontal, tá? Só que ela também se relaciona com as nossas emoções. Então, a gente precisa o quê? Ter esse desenvolvimento. A gente precisa ensinar a criança a desenvolver isso, a sua capacidade de decidir. Só que a gente não vai ajudá-la a desenvolver a sua capacidade de decidir se a gente sempre decidir por ela. Então, por isso que o diálogo é importante, tá? Haverá momentos em que você vai dizer não. É para ser feito e ponto. Mas, na maioria das vezes, dialogar com a criança para que ela entenda as razões, tá? E para isso a gente vai ter que se conectar emocionalmente com ela, para que ela, principalmente se tiver com raiva, aborrecida, fechada, ela nos permita falar e ensiná-la. A gente precisa ensiná-la a tomar decisões independente daquilo que esteja sentindo, da sensação ter sido boa ou ruim, tá? Sua razão. E isso tá tudo aqui, tá bom? Outra coisa para terminar é o cerebelo, que é um... Oi, pessoal, voltamos. Menina, minha internet, meninas... Eu já tô encerrando, meninas. Tomara que... Vamos orar para que ela se mantenha, amém? Bem, então, passando à frente, algumas conclusões que a gente tirou, eu tirei do livro, tá? O Cérebro que se Transforma, de Norman Rogers, que eu não tenho ele aqui em mãos agora, ele tá lá no meu trabalho, mas eu vou falar para vocês que quem tiver interesse nessa área,
é um livro que eu oriento, que eu indico, tá? O cérebro e seus mapas são modulados de acordo com as nossas experiências cotidianas ao longo da vida. Então, o nosso cérebro, a forma de cada cérebro, a fisiologia de cada cérebro é única e ela é modulada de acordo com as nossas experiências ao longo da vida. 2. O cérebro não se apresenta de forma estruturalmente, de forma universal, ou seja, a estrutura do cérebro de todos os seres humanos não é igual. Cada ser humano tem um cérebro distinto, ok? E ele varia de uma pessoa para outra e às vezes vai variar até de acordo com a cultura. Porque a sua alimentação, as experiências que você viveu e a tua carga genética, tudo isso vai influenciar, questões de ligação afetiva vai influenciar na formação do seu cérebro. A plasticidade existe do berço ao túmulo, pessoal. Plasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de reformular caminhos para dar resposta às necessidades que o nosso corpo tem. Isso vai estar presente do berço ao túmulo, ok? Então, desde que a gente nasce até o dia que a gente morrer, a gente tem condições de desenvolver habilidades, tá? Isso com muito treino. A plasticidade, a aprendizagem precisa ser coerente com as leis que regem a plasticidade. Então, uma outra coisa que é importante a gente considerar, que existem leis que regem a plasticidade. São as condições ideais para que o cérebro ele seja motivado a construir novos caminhos para dar respostas às necessidades que nós temos, tá? Vamos supor que uma pessoa, por ocasião de um acidente, lesione um determinado nervo, tá? Ela não vai recuperar aquele neurônio, porque células nervosas não se regeneram. Mas pode ser que o corpo dela e o sistema nervoso consiga desenvolver ou encontrar, seria o mais ideal a gente falar assim, um novo caminho para levar o estímulo ou trazer uma resposta, tá? Então, essa capacidade de reorganização do cérebro para atender e responder aos estímulos que se apresentam e atender às necessidades que a gente tem, necessidades motoras, necessidades viscerais, ganglionares, ou seja, de nossas glândulas de secretar, ou mesmo da visão, da audição, do paladar e dos nossos sentidos. Todas essas necessidades, o cérebro pode se reorganizar. No entanto, ele precisa ter todas as condições ideais. As leis que regem essa plasticidade precisam ser conhecidas e respeitadas, tá bom? E ele diz assim, praticar uma nova habilidade sob condições corretas pode mudar centenas, milhões e até bilhões de neurônios. Olha só, gente, praticar uma nova habilidade, tá? Nas condições corretas, pode modificar o nosso sistema nervoso a nosso favor. Então, professores, nós precisamos prover condições ideais para o processo de aprendizagem, tá? E essas condições são condições de experimentação, experimentações positivas, não experimentação positiva. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Desculpa, é que eu tirei o microfone aqui muito de perto. Que essa experimentação positiva não possa gerar uma sensação dessa criança de desconforto. O que a gente chama de estimulação positiva é a estimulação que vai produzir uma resposta, tá? Uma resposta relevante, que seja produtora para a vida daquela criança, tá? Se é que vocês me entendem. Então, isso pode mudar vários neurônios. Então, o nosso cérebro pode se transformar durante toda a vida, gente. E a infância é a fase que essa transformação, essa formação se dá de maneira mais veloz, mais precisa. Então, vamos aproveitar a infância. Vamos lá. Contribuições da compreensão das emoções com base na neurociência para a prática educativa. Isso aí foi algumas conclusões que eu fui tirando a partir do nosso estudo, tá? Bem,
conhecimento e reconhecimento de cada aluno como único. Então, quando eu comecei a estudar as neurociências, gente, eu fiquei assim, eu falei para vocês que eu nem queria tratar sobre esse assunto a princípio, porque eu julgo um assunto muito complexo, tá? Uma área de conhecimento vasta, e que quando eu tô lá na minha aula, a cada vez que eu estudo, parece que menos eu sei sobre o assunto. E que quando a gente entra ainda no campo da biologia molecular, a gente entende, sabe, a grandiosidade de Deus, porque você pega uma molécula, ela é microscópica, mas quando você olha ela através de um microscópio eletrônico e você vê a infinidade de outras coisas que estão ali compondo aquela molécula e da complexidade da relação que essas estruturas fazem entre si, você fala, meu Deus, que loucura, né? Uma coisa microscópica e que se comporta dessa maneira. Então, é uma coisa extraordinária. Eu vejo Deus o tempo todo. Eu vejo Deus cada vez que eu estudo neurociência. E eu vejo a grandiosidade de tudo que o Criador nos deu e como Ele nos fez, tá bom? Então, isso me fez respeitar mais o ser humano. Isso me fez entender e respeitar cada cérebro, sabe? E saber que é muito complexo para tentar determinar alguma coisa. Quando eu vou para uma sala de aula achando que aquela atividade que eu vou propor vai ter como resultado algum comportamento para o meu aluno, gente, eu vou pela fé. Porque nada pode me garantir nada, porque cada aluno é um aluno. Uns podem amar e outros podem simplesmente odiar uma proposta pedagógica. Uns podem se adaptar e outros podem não se adaptar. Então, eu julgo que um professor ele precisa conhecer e reconhecer cada aluno como um ser único, tá? E estar disposto a adaptar a sua prática educativa. Ele precisa respeitar o seu nível de amadurecimento e o tempo de assimilação e acomodação, tá? Então, a gente precisa conhecer as fases de desenvolvimento infantil, a gente precisa conhecer cada aspecto, cada característica dessas fases. A gente precisa respeitar essas características, o tempo de atenção de cada criança, para que a gente possa respeitar o seu tempo de assimilação, o seu tempo, a sua maneira de reconhecer e conhecer o mundo à sua volta, tá? A gente precisa prover as condições nutricionais, ambientais, sociais, emocionais e espirituais ideais na medida do possível. Então, a gente precisa, essa é a nossa responsabilidade. Quando a gente traz uma proposta pedagógica para a sala de aula, lembra lá que em condições onde as leis da plasticidade são respeitadas, milhares e milhares de neurônios podem ser modificados? Então, quando a gente respeita essas leis, as leis que regem a aprendizagem, a gente com certeza vai ter um maior sucesso pedagógico, tá? E a gente precisa ter um planejamento e promoção de interações propositalmente estimulativas e construtivas. Então, quando a gente planejar, a gente precisa se planejar. Mas o nosso planejar, ele precisa visar promover o quê? Interações, relações com propósito. Não é a gente fala assim sobre brincadeira, gente, ludicidade. Isso é muito importante. Lembra lá da percepção? Lembra do som? Quando a gente trabalha uma música, quando a gente traz uma música para o ambiente de sala de aula, quando a gente utiliza a música dentro do nosso planejamento, a gente precisa entender que para cada situação existe uma música que pode ser usada como ideal para estimular, para gerar um determinado sentimento. Algumas músicas vão estar o quê? Levando à excitação. Outras vão estar levando ao relaxamento. Então, a gente precisa planejar com essa ideia, tá? E tudo que a gente fizer tem que ter um propósito. No entanto, mesmo tendo um propósito, a gente precisa considerar que nem todos vão responder da mesma maneira, tá?
porque cada um é um. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. São muitas informações. Neurociência é um campo de conhecimento que é muito vasto, tá? Que é muito rico, mas que tudo que a gente sabe, tá? Os meus professores julgam que é só o início, a gente ainda precisa aprofundar muito para ter respostas a muitas patologias, a muitos transtornos, distúrbios que estão aí, mas eu acredito que esses conhecimentos podem modificar a nossa visão e, consequentemente, influenciar a nossa prática pedagógica. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você, professor, tá? Eu vou disponibilizar os slides, ok? Para você. E termino aqui a nossa aula com a seguinte frase, que eu acabei chegando à conclusão. Tudo se trata de aprender e reaprender diariamente a ensinar. Então, nós, professores, né? Uma das coisas que mais estimulam o cérebro, a gente aprende mais enquanto ensina, porque a gente, quando se dedica ao ensino, a gente tende a aprender muito mais. Então, que vocês possam estar se dedicando ao ensino. Como Paulo disse, aquele que ensina, faça-o com zelo, façam com dedicação. E vocês vão ver quanto vocês vão estar aprendendo ao longo disso. E o retorno disso, a gente não tem como medir, a gente não tem como prever. O retorno que eu tenho das minhas crianças, o retorno que eu tive das crianças no programa, sabe? Eu não podia imaginar que nós teríamos um carinho tão grande, que nós chegaríamos tão longe em tantos locais, em tantos lares, em tantos corações. Então, usa as tuas potencialidades para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus e faça uso deste conhecimento para aprimorar a tua prática pedagógica, para desenvolver os seus alunos de maneira integral e plena para a glória de Deus. Camila, gente, a Camila está aqui junto conosco, a Camila Macedo Gin. Camila é maravilhosa, é uma grande professora também, que eu admiro profundamente. Estou aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade que a Chique nos deu, tá? Vou disponibilizar os slides lá. A gente está com um novo projeto que está chegando aí, a gente tem aí um projeto que se chama Planejar e Realizar, muito mais que sonhar. Tá chegando com muitas novidades e lá, naquele planejamento, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre música, a gente vai falar sobre captar a emoção, cativar o coração desse aluno para que ele possa se mostrar disposto, disponível, para que nós possamos então estar ensinando a palavra de Deus. Fiquem ligados, vai chegar, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra com as Tuas filhas, com os Teus filhos, com os educadores da Tua casa, com os evangelistas, com os pregadores, com os pastores do Ministério com Crianças. Eu te agradeço, Deus, e que cada informação compartilhada aqui possa alcançar corações e que o Senhor possa dar a eles discernimento espiritual, que o Senhor possa dar a eles sabedoria para aplicar esse conhecimento em prol do desenvolvimento das nossas crianças. Que eles compreendam que a emoção está no cérebro, que a razão está no cérebro, mas que tudo isso é influenciado pela vida, pelos momentos, pelas experiências que eles vivenciam ao nosso lado, junto conosco, na sua casa, por onde eles passam. Que nós possamos nos esforçar como educadores para promover momentos especiais e extraordinários, onde nossas crianças possam experimentar Cristo através da nossa vida, experimentar as virtudes e o poder do Espírito Santo através da nossa prática pedagógica. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoa cada educador que está neste grupo, em nome de Jesus. Amém. Meninas, até mais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês, tá?
Olá, galera! Voltei, tudo bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vanessa Magalhães, Projeto Emoções, com Verônica dos Santos, Tia Chique. Vamos chegando e eu vou estar orando nesse momento para que a gente possa estar iniciando o nosso momento de bate-papo, a nossa live, com a nossa aula, com o intuito de aprender mais sobre as emoções no desenvolvimento infantil com base em estudos da neurociência, tá? Como eu estou reiniciando o vídeo, vou me apresentar. Eu sou Vanessa Magalhães, sou teóloga, pedagoga, especializanda do curso de pós-graduação de Neurociências aplicada à aprendizagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E fui convidada pela tia Verônica e quero agradecer esse convite muito especial para a gente estar conversando um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil, as emoções e as bases que os estudos da neurociência têm nos trazido para isso, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens, algumas informações e eu acredito que a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso. Você pode ir colocando os seus comentários, pode ir colocando as suas perguntas. Dentro das minhas possibilidades, eu vou estar respondendo vocês. Eu sou membro da Igreja Missionária Evangélica Maranata, no Rio de Janeiro, e a nossa sede fica na Tijuca, mas eu congrego em Irajá, tá? E sou autora do livro Educação Cristã na Infância, que lançou no ano de 2018, e a gente tem vindo desde lá trabalhando nessa área. Na verdade, meu ministério já tem bem mais tempo do que isso. No entanto, a partir do livro Educação Cristã na Infância, a gente pode estar trabalhando com uma amplitude muito maior, alcançando muito mais pessoas através da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus e também utilizando as bases científicas para o ensino da palavra de Deus. Então venham, cheguem mais, convida os seus amigos, convida o pessoal do Ministério com Crianças da sua igreja e vamos conversar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil. Aproveitando para dizer também que esse ano eu tive a oportunidade de, nesse tempo de pandemia, poder estar apresentando o programa Pequenos Missionários, que a Igreja Maranata desenvolveu lá no canal da Igreja Maranata, lá no YouTube. Então, você que queira lá conhecer o nosso trabalho, o programa Pequenos Missionários tem sido uma bênção. Nós fizemos a primeira temporada, tem 10 programas gravados, onde nós também trabalhamos as emoções. Tá? E você vai entender por que eu tô falando isso. Porque a emoção está muito ligada ao processo educativo, ao processo da transmissão dos nossos princípios, dos princípios da palavra de Deus. A gente já sabe aí, teóricos da nossa educação já vem dizendo que quem não cativa não consegue, né, transmitir o ensinamento, ou seja, você só consegue ensinar quando você consegue conquistar o coração dessa criança, porque ela precisa se abrir para esse ensinamento, e isso vale uma conexão, isso tem envolvimento com as emoções. Então, o nosso programa, ele traz esse entretenimento para a criança, visando que ela experimente Jesus de uma maneira extraordinária, gostosa, divertida, cheia de alegria. Amém? Então, vamos orar? Bem, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Os meus irmãos, aonde eles estiverem, por todo o Brasil, eu quero te pedir, Senhor, estenda a tua mão de poder e alcança cada mente e coração nesta hora. Deus querido, eu te peço também que tu possas, ó Pai, me usar com poder, autoridade, unção no Espírito Santo para ministrar uma aula de acordo com a tua santa e poderosa vontade. Que o Senhor que conhece a necessidade de cada ministério, que o Senhor que conhece a necessidade de cada professor, que o Senhor possa estar dirigindo as palavras que eu estarei compartilhando com os meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bem, então o pessoal tá chegando, já temos 12 pessoas aí, vocês podem estar falando oizinho aí, colocando seus comentários. Eu vou ativar aqui o chat para mim, para eu estar vendo vocês, tá? Como é que tá sendo uma bênção? Amém! Graças a Deus. Eu tenho certeza, eu também tenho acompanhado as palestras, tá? E realmente tem sido uma bênção. Meninas,
Outra coisa, coloquei aqui, né, no meu notebook pra gente ver algumas imagens. Eu sei que não vai ficar na qualidade ideal, mas eu acredito que a gente vai conseguir acompanhar bem melhor a nossa aula, tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento infantil, emoções e neurociência. Bem, deixa eu ajeitar aqui melhor, porque eu quero que vocês visualizem bem, desculpa aqui, tá? Os nossos slides. Bem, o desenvolvimento infantil, gente, o desenvolvimento do ser humano, ele não começa a partir do nascimento. O desenvolvimento, ele está presente na vida do ser humano desde a concepção e até o dia que ele morre. A gente se desenvolve o tempo todo ao longo da vida, tá? E esse desenvolvimento vai aqui, ó, desde a concepção, desde o momento em que esse espermatozoide encontra aquele óvulo, forma uma célula e daí se inicia um processo de multiplicação, de organização, de diferenciação de células que vão formar os tecidos, dos tecidos dos órgãos, e daí esse ser humano que fica prontinho para vir ao mundo. Então, as experiências intrauterinas, elas influenciam muito, de maneira muito significativa, a formação do ser humano. É por isso que nós devemos nos preocupar, sim, como sempre defendeu e defende até hoje a nossa querida pastora Cláudia Guimarães, que o Ministério Infantil, ele começa desde o ventre, tá? E a educação e o trabalho que cada um de nós podemos empenhar para o bom desenvolvimento de uma criança deve começar desde o ventre, tá? E então, quando essa criança nasce, quando nós vemos aqui, ela tem um cérebro. No entanto, esse cérebro, ele não está totalmente formado, tá? Eu ouso dizer que ele está até formado, no entanto, não, ele não está formado. Ele não está formado por quê? Porque embora as suas estruturas principais estejam formadas, as conexões entre elas ainda não estão totalmente estabelecidas. Pronto, encontrei a palavra certa, o termo certo para definir. As ligações entre as estruturas, as conexões entre as estruturas, elas vão acontecer, elas vão se formar e se consolidar durante a infância e mais precisamente, de uma maneira bem mais forte, mas também durante toda a vida, ok? E aí está o ser humano se desenvolvendo desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, ok? E esse desenvolvimento, gente, ele precisa ser visto, ele precisa ser considerado de maneira integral. Não dá pra gente pensar o ser humano como um fragmento ou fragmentá-lo, ou seja, investir só no corpo, ou investir só no espírito, ou investir só no emocional. Não, a gente tem que pensar o ser humano como um todo, porque a gente vai perceber que um aspecto do ser humano vai influenciar o outro. Isso vai estar se interagindo o tempo todo para nos formar, ok? E então a gente tem aí o bebezinho quando nasce, esse período da infância. E eu gosto de dizer que a infância, ela é um período de amadurecimento. Não apenas de crescimento, mas de amadurecimento. Porque amadurecer tem a ver com aquela coisa que já chegou de repente a um determinado tamanho, mas que precisa estar pronto. E o amadurecimento, ele é ou seja, ele é biológico, ele é das suas estruturas do corpo, ele é psico, ele é da sua emoção, ele é da sua psique, ele é sócio, porque ele é das suas relações com as pessoas que estão à sua volta, mas ele também é espiritual. Então, esse período da infância é um período onde a gente vai ter esse amadurecimento acontecendo de maneira progressiva e muito mais intensa do que em qualquer outra fase da vida humana. Por isso, a infância torna-se algo tão importante, tão incrível, que a gente precisa valorizar. A paz, meninas, vem chegando, que eu vou avançando na nossa aula pra gente
ganhar tempo em tudo que a gente tem para discutir aqui, ok? Quem for chegando, depois volta aí no início da aula para que a gente possa compreender. E aí a gente tem a criança se desenvolvendo. Mas e aí, Vanessa? A criança se desenvolve, beleza. Mas do que depende esse desenvolvimento? Eu vou falar para você. O desenvolvimento infantil, descartando, tá? Ocasiões de doença estabelecida, de algum tipo de doença, de carência ou distúrbio, ela vai depender da sua maturidade biológica. Traduz isso, tia Vanessa. Ela vai depender de que as suas estruturas estejam prontas, tá? Estejam maduras, as suas estruturas do corpo, e vai depender das suas interrelações, das suas interações com o quê? Com o meio ambiente e com as pessoas com as quais ela convive. Então, as interações, elas são importantíssimas para a formação dos seres humanos. E as crianças precisam interagir. Elas precisam interagir com o meio, elas precisam interagir com os seus cuidadores e estabelecerem vínculos afetivos bons, firmes, vínculos afetivos de qualidade, tá bom? E também estabelecer com os seus amiguinhos. E assim elas vão se formando, tá bom? E crescendo e se desenvolvendo. Por quê? Essas relações afetivas, quando elas ocorrem, elas vão fazendo com que as estruturas cerebrais elas comecem a se conectar através de terminações nervosas. E essas conexões, quando as experiências boas, afetivas, vão se repetindo, essas conexões vão se consolidando e vão se firmando e o cérebro da criança vai se aprontando, ok? Bem, e aí está, interatividade e incentivo. Gente, como é que a gente interage com o ambiente, com as outras pessoas? Através dos nossos sentidos. E a gente conhece, o senso comum conhece aproximadamente 5 sentidos. Mas hoje em dia a gente já sabe que existem mais de 26 sentidos, tá? Porque a gente pode fragmentar cada um deles. Mas pensando a grosso modo nos órgãos dos sentidos que a gente tem, a gente se relaciona com o meio através dos sentidos. Então, cada vez que se ouve um som, cada vez que se toca e que se reconhece uma superfície, que seja áspera, que seja lisa, que esteja quente, que esteja fria, cada vez que a criança, explorando o ambiente, tem um contato com um lugar diferente, ou quando ela reexperimenta o contato com aquilo que ela já experimentou antes, ela vai formando e consolidando as suas conexões cerebrais, tá? Então, por isso que os espaços de desenvolvimento infantil, os EDs, conforme também fala a pastora Cláudia Guimarães, eles são muito importantes. E quando a gente fala de berçário, berçário é coisa séria. E nós que desejamos trabalhar para que, como Jesus, que se desenvolvia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, as nossas crianças também possam desenvolver plenamente, integralmente, nós precisamos valorizar os primeiros anos da vida humana e precisamos valorizar os EDs, os espaços de desenvolvimento infantil que vão estar sendo estruturados para as crianças da primeira infância, tá? Os relacionamentos, as experiências vivenciadas que vão gerar tanto as sensações positivas quanto boas, né? Sensações geradoras de prazer, quanto até mesmo as sensações geradoras de algum desconforto, elas serão de suma importância para a formação desse ser. Bem, e aí a gente tem aí os nossos órgãos do sentido, olha lá. E se vocês pudessem ver mais especificamente essa figura que está aqui embaixo, depois eu vou colocar para a tia Verônica esses slides e vou dar para que ela possa disponibilizar aí nos arquivos do grupo. A gente tem essa menina aqui embaixo que ela está recebendo uma influência de luz, ela está ouvindo uma música através do seu ouvido, e ela está recebendo. Então, assim, através dos nossos órgãos dos sentidos, do tato, da visão, da audição, do olfato, do paladar, que é estruturado pela língua, a gente vai perceber o mundo, a gente vai perceber as pessoas e a gente vai
levar essa informação até os nossos órgãos internos responsáveis por traduzir, né, interpretar esses impulsos e gerar uma resposta a esses impulsos. Então a gente tem lá, ó, o que são os órgãos do sentido então? Eles são a nossa conexão com o mundo, tá? É muito importante, é por isso que a gente precisa valorizar e a gente precisa procurar adaptar quando a gente tem uma criança que é portadora de alguma dificuldade, seja ela auditiva, seja ela visual, porque a falta desse órgão como funcional pode impedi-la de experimentar determinadas sensações. E isso, com certeza, vai alterar todo o seu processo de percepção do mundo. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, um olhar caridoso e um olhar diferenciado sobre essas crianças, ok? Bem, e lá a gente tem o Piaget, que todo mundo que é da área de educação conhece. O Piaget, ele falou um pouco sobre isso mesmo antes da neurociência existir. Ele falava sobre essa questão das experiências da criança e que esse desenvolvimento infantil ele se dava por assimilação e acomodação. O que era a assimilação que o Piaget falava? A assimilação nada mais era do que quando essa criança recebe o estímulo do ambiente, ou seja, a luz, ou um objeto que ela vê, ou um som que ela ouve, isso causa nela um desequilíbrio, ou seja, ela reconhece aquilo como algo estranho, que ela não conhecia. E esse reconhecimento como algo estranho vai causar um desequilíbrio e a busca pela reorganização dessas informações na mente dela vai fazer com que ela faça o que a gente chama de acomodação. Então, a gente tem um cérebro ali, né, que tem suas informações, ela vai passar por uma experiência nova, essa experiência nova vai causar um desequilíbrio e o corpo, como está sempre em busca do equilíbrio, que a gente chama de homeostase, ele vai se esforçar para novamente se equilibrar. E aí é a acomodação desse conhecimento, tá, meninas? Então, a aprendizagem se dá assim. Tanto quando a gente reexperimenta uma sensação, porque aí quando a gente reexperimenta, por exemplo, esse objeto que eu tô na minha mão, eu já tinha reconhecido ele. Cor, textura, cheiro, eu já conhecia ele. Então, o que o meu cérebro faz nesse caso? Ele vai buscar a minha memória. E aí, ele vai reforçar as informações que eu já tinha sobre esse objeto. Mas se eu pego num objeto, por exemplo, que eu nunca vi, quando é o caso da minha xícara aqui, vamos supor que eu nunca tivesse visto. Eu vou palpar, eu vou ver se tem cheiro, eu vou sentir a textura. E nisso aqui, eu nunca tinha tido contato com esse objeto. Então, o meu cérebro as informações vão ser absorvidas aqui pelos meus, sensores que existem nas minhas mãos para tudo, né? Para temperatura, a gente tem neuroreceptores de temperatura, de pressão, de pressão, de temperatura e de várias outras coisas que são vários neuroreceptores. E isso tudo vai ser levado até o meu cérebro e ele vai registrar tudo isso. Então, isso vai provocar um desequilíbrio. Depois que eu conseguir armazenar todas essas informações, eu já vou ter chegado ao equilíbrio que vai ser a aprendizagem. Ou seja, eu conheci um novo objeto e a partir desse objeto eu constituí um novo saber, um novo conhecimento, tá? Bem, e aí ele falou sobre isso. Esse equilíbrio ele é progressivo, tá bom? A gente vai progredindo na busca desse equilíbrio ao longo da nossa vida. É por isso que a gente nunca deve deixar de aprender, a gente nunca vai deixar de aprender, porque nenhum de nós fomos expostos a todas as experiências ou a todos os objetos ou a todas as sensações na vida. Então, a gente tem que estar sempre aberto a novos conhecimentos, a novos prazeres, a novos saberes e a novas sensações, ok? Bem, emoções. E o que seriam, então, as emoções propriamente ditas? Gente, o Land, que é um professor que eu até convido vocês a estarem lendo, ele tem uma coluna no jornal O Globo, que ele publica toda semana,
Ele fala muito sobre neurociência e ele até publicou recentemente um artigo falando sobre essa questão da pandemia e das emoções e das consequências desse isolamento social e dessas novas modalidades educativas que estão sendo impostas às nossas crianças. Então ele conversou um pouco sobre isso, né? Então, ele vai dizer no seu livro 100 bilhões de neurônios, que ele organiza, que é um livro de base, que eu até oriento para quem tenha desejo de se aprofundar nessa área de estudo. É esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. 100 bilhões de neurônios, tá? Ele é um tratado de neurociência e aqui tem pesquisadores, os principais pesquisadores aqui brasileiros de neurociência, Roberto Lente, tá? Ele vai dizer que as emoções são basicamente, né, também resultados das nossas experiências. Então, a nossa emoção, ela é um resultado daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente vivencia. Ou seja, eu cheguei num lugar, eu olhei o ambiente e aquele ambiente eu achei bonito e agradável. Isso vai ser levado até as minhas estruturas cerebrais. Elas vão traduzir isso e vai gerar para mim uma sensação de prazer e conforto. Não é assim? No entanto, às vezes a gente chega em determinados lugares que a gente às vezes não gosta da decoração ou que a gente não fica bem acomodado. Isso tudo é o quê? Né? A gente percebe através do nosso corpo, a cadeira não é boa, a iluminação incomoda, então você não fica bem. Aquilo vai te provocar uma sensação. E essa sensação é o que a gente entende por emoção. Então, o que você experimenta, tanto a nível visual, auditivo, quanto tátil e até mesmo de olfato, né, gente? Quando alguém, né, solta um gás, né, ou um pum, vamos supor assim. Que desagradável aquele cheiro, não é verdade? Às vezes você fica até aborrecida porque fizeram aquilo perto de você. Quem é que não fica aborrecido? É a emoção gerada por uma experiência olfativa desagradável, tá bom? Assim como a gente pode passar alguém e deixar aquele perfume, e aquele bom perfume vai nos causar o quê? Nossa, que perfume gostoso. Dá vontade, às vezes, até de ficar indo atrás da pessoa, seguindo só para continuar sentindo aquele cheiro. Porque é um bom perfume que gerou prazer, alegria, satisfação. Então, o ambiente e as relações, eles estão intimamente ligados às nossas emoções, tá bom? Então, guarda isso. E avançando. Bem, razão e emoção. A razão e a emoção, ela começou a ser entendida muito lá atrás. Primeiro, ela começou a ser discutida pela filosofia. Tá? A filosofia foi um dos primeiros que falava ser ou não ser, eis a questão, só sei que nada sei. E aí começou-se a discutir a questão da razão e da emoção em saber o que é isso de fato. Mas isso só saiu do campo da filosofia lá para o meados, né, pós-meados do século XIX, início do século XX. Que onde entrou as relações entre corpo e mente, razão e emoção, e aí elas começaram a ser discutidas no âmbito da psicanálise, psicologia, biologia, com teóricos como a gente conhece o próprio Sigmund Freud, o Sigmund Exer e entre outros, que vão estar preocupados agora, debruçados a compreender mais sobre o processo de como se aprende. Esses homens começaram a estudar e a querer entender como o ser humano aprende. A gente chama até esse período de período da revolução cognitiva, tá? E aí surgem várias propostas a respeito dos mecanismos envolvidos em percepção, atenção e também em memória, ok? Então, durante muito tempo, os seres humanos, de uma forma geral no senso comum, acreditou que o sentimento ele estava envolvido com o coração, gente, aqui, ó, com esse órgão aqui, o coração. Só que não é verdade, não é verdade.
A gente teve essa impressão, por quê? Porque a gente, primeiro, conhecia muito pouco sobre aquilo que estava aqui na nossa mente, sobre o que estava por dentro, e porque quando a gente é exposto a uma emoção forte, a uma experiência que gera uma emoção muito forte, muito intensa, a gente sente logo o quê? Aquele aperto no peito. Então, como dói aqui, como sufoca aqui, quando acelera aqui, a gente está pensando o quê? Que isso está sendo processado por esse órgão, pelo coração. E que o sentimento era formado aqui, surgia aqui. Mas depois, com a evolução das ciências que puderam nos dar a oportunidade, né, de evoluir nas técnicas de imagem, nos estudos experimentais, a neurofisiologia, a anatomia humana, que veio a partir do Renascimento. O Renascimento foi onde as artes encontraram com a ciência, e a partir desse momento a gente teve aqueles homens que se prestavam, aqueles artistas que também muitas vezes eram do campo da biologia, estudiosos das ciências, e eles começaram a dissecar os mortos a fim de ver como é que era o ser humano por dentro, medir as suas proporções e desenhar o corpo humano. Foi só a partir daí que as pessoas começaram a ver o que tinha dentro da gente, como é que isso se organizava, como é que isso funcionava, e bem de uma maneira bem remota. Então, durante muito tempo, a gente acreditou que a emoção era formada aqui. Paz a todos, Vânia. Paz a você também. Mas hoje a gente sabe, eu gostei muito dessa figura desse garotinho aqui, ó, com o cérebro na mão, que a emoção, ela se forma aqui, nesse órgão, no cérebro. É aqui que a emoção surge. É aqui que as emoções são produzidas a partir de uma série de reações fisiológicas, químicas, de interação entre várias estruturas do cérebro que recebem e coordenam informações da parte interna e da parte externa para produzir isso que a gente chama de sentimento, tá? É um processo hipercomplexo. Por isso que não é fácil definir emoção. Quem aí ousa definir emoção? A gente fica muito no campo filosófico, mas cientificamente, o que é emoção? Eu ousei dizer ali que a emoção era o resultado das nossas experiências. Até falei que foi o Lente, mas não, aquela frase fui eu que coloquei. A grosso modo, um resultado das nossas experiências. A gente vai ver qual é a definição dele mais à frente. Mas o que é em si essa emoção? Tá? A razão é mais fácil da gente definir, talvez, porque a gente consegue perceber melhor a razão, a racionalidade, né? O nosso pensamento. Embora também não seja tão simples, mas o que é emoção? Então, muita gente pensa, né, que emoção e cérebro são coisas distintas. E não são. Tudo acontece dentro da cabecinha da gente, desse órgão aqui, muito lindo, que o Papai do Céu nos deu. Por isso que eu botei essa mão aqui e apresentando o cérebro humano, porque o cérebro humano é um órgão extraordinário, tá? Que nos foi concedido pelo nosso Deus, e nós precisamos olhar com atenção para o cérebro humano. Ele pode nos dizer muito sobre nós. E eu creio que quando a gente estuda o cérebro humano, ainda dirigido pelo grande autor, o grande formador, o grande criador, que é o Espírito Santo de Deus, a gente consegue discernir ainda mais sobre os mistérios de Deus e sobre os nossos propósitos, os propósitos dele para a vida de cada um de nós, ok? Então vamos lá. Cérebro, razão e emoção estão aqui, tá? Então, nada de pensar mais que emoção está relacionado a coração, gente. Razão e emoção são gerados no nosso cérebro, ok? Vamos avançar? E então, o que seria a neurociência? Ou neurocienciais? Bem, quando eu falo de neurociência, e desde a primeira vez que eu fui convidada para dar essa palestra a respeito da neurociência, eu vim com muito temor. Por quê? Eu estudo neurociências há aproximadamente 1 ano e eu me julgo realmente ainda engatinhando nesse processo, tá? Por quê?
Porque a neurociência, ela não é uma ciência, ela é uma reunião de várias outras ciências, tá? E como está descrito mesmo no livro do professor Lente, a gente tem lá a neurociência, as neurociências, né, que podem ser até mesmo classificadas, a grosso modo, em 5, tá? Neurociência molecular, neurociência celular, neurociência sistêmica, comportamental e a cognitiva, que é aquela que eu me debruço mais a estar estudando. E hoje em dia existe o interesse de vários campos de estudos pela neurociência, porque entender como o cérebro funciona nos ajuda a criar melhores estratégias em vários aspectos, jogos, softwares, o pessoal que trabalha com a robótica também tem buscado e tem se interessado pela neurociência, o pessoal de gestão, o pessoal da psicologia, várias pessoas, vários campos do conhecimento estão se debruçando sobre os estudos da neurociência para produzirem coisas com base nesses estudos. E isso me chamou a atenção, inclusive para nós que somos cristãos, por quê? Porque isso também é importante para que nós cristãos possamos estar produzindo boas estratégias no intuito de trabalhar pelo desenvolvimento das nossas crianças. Então, se você se sente chamado ao estudo dessa área, tá? As nossas universidades têm oferecido cursos. Eu soube que a UERJ tem um curso também, eu não conheço o curso de lá, embora eu seja formada por lá também na área de pedagogia, mas eu faço a minha pós lá pela Faculdade de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque é uma pós que une saúde e educação. Então, todos os profissionais que são da área de saúde e educação podem estar buscando lá no site da UFRJ. Se você colocar neurociências aplicadas, geralmente já vai aparecer. E a gente também tem um canal que se chama INA, tá? Ele é coordenado pelos coordenadores do curso de Neurociências Aplicadas. O INA é um Instituto de Neurociências Aplicadas, formado por uma equipe multiprofissional e de pesquisadores lá da Universidade Federal e de outras universidades. E essa equipe, ela também dá especializações, pós-graduações, tá? Só que aí são pagas, não são da Universidade Federal. Então, vocês podem estar procurando também o INA, Instituto de Neurociências Aplicadas. Tem um canal no YouTube, tem Instagram do INA. Vocês podem estar buscando, que tem várias palestras lá, quem é do campo e tem interesse pela área, tá? Bem, o cérebro e as emoções. Agora eu vou dar uma viradinha aqui, que eu vou precisar ler um pouquinho para vocês. Então, a gente já falou que cérebro e emoção era tratado singularmente no campo da filosofia. Lá pela metade do século XIX, início do século XX, a gente tem aí essa questão do corpo e da mente, razão e emoção se tornando um objeto de estudo, tá? Como destaque, a gente pode trazer o Sigmund Exer, que era um fisiologista e psicólogo. A gente tem o Sigmund Freud, que era o psicanalista que todo mundo conhece, né? O Freud e a sua teoria de desenvolvimento infantil. E o Israel Weinbaum, que era médico, tá? Esse período vem pelo interesse dos processos cognitivos, do como aprender, isso eu já falei para você. Depois disso, a gente vem o Renascimento, e o Renascimento, ele nos possibilita um contato maior com o corpo humano e um conhecimento dessas estruturas e da forma como elas funcionam, mas o que vai fazer também com que a gente tenha uma boa noção é o desenvolvimento de técnicas especializadas em neuroimagem e neurofisiologia. E isso aí vai nos permitir estudar as bases neurais envolvidas nas emoções, tá? E aí vem lá cérebro e emoções. Então, a gente tem um cara chamado de Broca, que ele começa a reconhecer, através desses exames de neuroimagem, as áreas do cérebro que são responsáveis por cada
função, tá? E uma das funções, uma das áreas que é batizada até com o nome dele é a área de Broca, que é o centro da linguagem. Muitas pessoas que trabalham com a área de educação, psicopedagogia, conhecem a área de Broca, chamada centro da linguagem, ok? Mas teve um cara chamado Papez, que foi ele também quem esteve envolvido nessa questão da sistematização do sistema límbico. E o que é o sistema límbico? Nada mais é que o conjunto de estruturas que estão no nosso cérebro, que ficam posicionados aproximadamente aqui, ó, nesse meio, vocês estão conseguindo ver ali onde eu estou passando ali o laser? Esse aqui que está bem aqui no meio do cérebro, são essas estruturas juntas, interagindo o tempo todo, que vão dar origem às nossas sensações e emoções, ok? Então, a gente sabe que o sistema das emoções, ele é um sistema, tá? Ele tem um sistema que tem interações muito complexas, ou seja, não tem como a gente descrever, qual é o caminho que um impulso nervoso percorre para responder e como é que ele vai responder. Se eu der um estímulo X, ele vai responder ele vai ter uma resposta Y? Não tem como saber, gente. Sabe por quê? Uma coisa que eu ia falar mais à frente, mas a gente pode conversar sobre isso aqui. Cada cérebro é um cérebro diferente. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada um de nós viemos com uma carga genética diferente, com uma predisposição, com um temperamento distinto. E cada um de nós vamos nos formar, o nosso cérebro vai ser um resultado dessa herança que a gente traz, mais as experiências vivenciadas. Se cada ser humano é único, tá? Geneticamente, e isso faz com que ele experimente cada sensação de uma maneira única, então cada cérebro é único. Então não tem como a gente achar que todo mundo vai responder do mesmo jeito ao mesmo estímulo. Isso é uma ignorância. Trazendo isso para o campo da educação, você, professor, quando prepara uma aula, precisa entender que por melhor que ela seja, pode acontecer de 1 ou 2 alunos ou até de boa parte da sua turma não se adaptar àquela metodologia proposta. Então é por isso que você, com o tempo, precisa observar o seu aluno, porque observando o seu aluno, você vai ter condições de conhecê-lo, de perceber quais são os tipos de atividades que vão provocá-lo de maneira ainda melhor, que vão causar mais prazer, que vão cativá-lo a experimentar e a vir com você para esse convite ao que você deseja ensinar a ele. Então, não adianta olhar todo mundo da mesma maneira, tá? Então, as conexões, as reações, os processos que acontecem aqui dentro, gente, para gerar emoções, são muito complexos. Em cada ser humano vai ser de um jeito. Sabe, eu, sinceramente, louvo a Deus pela vida dos terapeutas, porque por melhores que sejam as técnicas, cada paciente é um paciente distinto. Cada pessoa é uma pessoa distinta. Cada pessoa precisa ser ouvida e revista como um ser particular, tá? Para que a gente não caia no enfado, no erro de julgar todo mundo e achar que todo mundo tem que caber no mesmo pacote. Aí a gente pensa assim como professor, mas eu não tenho que mudar, ele quiser que se adapte. Gente, há coisas que os alunos vão precisar, a gente vai dar tempo para que eles possam se adaptar. Mas há questões que nós devemos readaptar. E há muitos professores que acreditam que as avaliações é para avaliar o tanto que o aluno aprendeu. Gente, muitas vezes a avaliação é para avaliar o tanto que você conseguiu ensinar. Então, vamos pensar sobre isso, tá? Além de interações complexas, esse cérebro e emoções, elas não têm hierarquia, ou seja, não tem isso é primeiro, isso é segundo, isso é o terceiro, primeiro vai ser esse caminho, segundo vai ser esse caminho, essa estrutura, a outra, tudo se relaciona o tempo todo, tudo junto ao mesmo tempo. Corpo, o cérebro, os estímulos vão e vêm numa velocidade incrível que é muito difícil de compreender, tá?
E ainda tudo isso necessita de muitos estudos para que a gente possa explicar melhor, tá? Então, tá aí o sistema límbico. Quais são os órgãos que formam esse sistema? A gente tem giro do círculo, giro parahipocampal, hipotálamo, tálamo, hipocampo, amígdala, septo, área pré-frontal e cerebelo. Todas essas estruturas interagem simultaneamente, tá? Para gerar as emoções. E aí, vamos falar um pouquinho sobre que cada uma dessas estruturas, em que emoções elas estão envolvidas? Vamos lá? Então, a gente tem primeiro aqui esse tal de giro do círculo. Sabe o que essa estrutura ela faz? Ela está relacionada com a depressão, ansiedade e agressividade. É bom que a gente entenda que porque muita gente acha que depressão é bobeira, é palhaçada. E muita gente também acha que depressão não precisa ser tratado, acompanhado por um médico. Que pessoas que fazem uso de medicação, elas não deveriam fazer, obviamente, que sem um acompanhamento médico elas não devem fazer mesmo. Mas a gente precisa entender que muitas vezes uma depressão é gerada por um desequilíbrio, tá, químico no cérebro. E muitas vezes a própria terapia psicológica, ela só vai surtir efeito quando acompanhado de uma medicação que permita o reequilíbrio, né? Equilibrar novamente esse cérebro. Às vezes, gente, um processo se desencadeia por uma falha de comunicação entre as estruturas cerebrais. E a gente vai entrar com a medicação, né, com o fármaco que a gente chama, tentando recuperar essa deficiência para que a terapia cognitivo-comportamental, psicanalítica, seja lá qual for tipo de abordagem psicológica, possa surtir efeito. Amém? Então, não despreze as medicações, não despreze um processo de depressão. Outra coisa, as pessoas não se dizem, eu estou com depressão. Não é você quem diz que dá com depressão. Existe um profissional que ele pode fazer um diagnóstico. Depressão é um diagnóstico, tá? Existem as evidências, existem os sinais clínicos que determinam uma depressão. Depressão e tristeza não são a mesma coisa, tá bom? Então, depressão é um diagnóstico. Eu trabalho em um hospital, então eu já vi vários pacientes falando assim, eu quero falar com um psicólogo porque eu estou com depressão. Gente, a própria pessoa se autodiagnostica, eu estou com depressão, né? Mas a gente entende, porque isso cai no senso comum de uma forma, mas a gente precisa entender que cada distúrbio, que cada dificuldade precisa ser realmente... Você precisa conhecer e procurar um profissional para que ele te oriente, tá? Para que ele te indique o caminho a percorrer a fim de que você possa reencontrar o equilíbrio do seu corpo, da sua vida, dos seus sentimentos, das suas ações. Porque os seus sentimentos, eles vão determinar as suas ações. Então, o controle dos sentimentos é o que a gente chama o domínio desses sentimentos, o domínio próprio que a Bíblia diz, que é o que hoje se chama de inteligência emocional, nada mais é do que um domínio próprio. O domínio próprio, ele é o resultado de uma inteligência emocional. Ele é o resultado de você receber estímulos, sejam eles quais forem do ambiente, de vocês receber esse estímulo, traduzir esse estímulo e produzir uma resposta adequada a cada estímulo. É óbvio que, como todo ser humano, nem sempre a gente vai estar produzindo a resposta que a gente quer. Paulo falou sobre isso. O bem que eu quero, nem sempre eu faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre a cometer. Isso é porque nós precisamos sempre buscar, tá? Nosso aprimoramento no Senhor. E quando a gente fala de carne, a carne é justamente esse nosso lado pecaminoso que grita pela satisfação dos nossos prazeres. E muitas vezes a gente vai entender que esse convívio social, a vida em sociedade, ela não é regida somente pela satisfação dos nossos prazeres. Muitas vezes nós teremos que abdicar dos nossos prazeres para que a gente consiga prosseguir no desenvolvimento do nosso convívio social com todas as pessoas ou com uma pessoa especificamente.
mas isso vai se apresentar como uma necessidade no local de trabalho, na escola. O bullying é algo que a gente precisa trabalhar muito com as nossas crianças. São emoções desconfortáveis, mas a gente também precisa entender que a gente não tem como suprir e selar a criança de toda a emoção desconfortável e que emoções e sensações desconfortáveis também são importantes para a formação dela. Então, é onde a gente sabe que até aqui você pode ir, daqui para cá você não pode ir mais porque pertence ao outro. É você entender que você tem um lugar nesse espaço, que você pode explorar, que você tem direitos, mas que o seu direito não pode ultrapassar o direito do outro, porque você é um indivíduo, é um ser único, mas você faz parte de um todo. Então, é muito importante a gente saber reger e compreender isso, para que a gente não se confunda. Então, depressão, gente, é coisa séria. Depressão precisa ser levada em consideração. Depressão precisa de ajuda. Depressão tem que ser diagnosticada por um profissional da área, tá? Não se auto-intitule um depressivo. Procure alguém que possa orientá-lo, ok? Então, vamos lá. A gente tem o giro parahipocampal. O giro parahipocampal é uma região do cérebro que está responsável pelo armazenamento da memória, ou seja, armazenar aquela informação que você recebeu. Por exemplo, olha, eu olhei esse controle remoto é fino, é liso, é preto. Tudo isso foi mandado como informação para o meu cérebro, através do meu olho, do que eu vi, através do que eu palpei e também, no meu caso, através do que eu falei. Então, vários campos foram estimulados e daí vai uma dica para os professores, tá, gente? Muita gente ainda acredita naquela questão das estilos de aprendizagem. A neurociência, alguns campos da neurociência já questionam essa questão do estilo de aprendizagem. Por quê? O que a gente acredita é que não existe um estilo, cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Ela pode até ter um estilo predominante, mas na verdade, o que faz a diferença elas podem ter preferência por determinadas experiências, ou seja, eu gosto mais, de experiências auditivas, eu curto mais a sinestesia, que é o movimento, eu curto mais o campo visual, esse campo me atrai. Ele pode ter um estilo de preferência, mas a assimilação, a memória, ela é estimulada quanto mais campos a gente explora. Ou seja, quando você quiser passar uma informação para o seu aluno, explore o visual, explore o auditivo, explore o sinestésico, tá? Porque você vai ter a mesma informação entrando e sendo levada ao cérebro por vários campos distintos. Então, é como se você reforçasse a mesma informação por várias vias e vários canais diferentes, tá bom? Oi, Vânia, que bom que vocês estão gostando, tá bom, pessoal? Eu sei que é um conhecimento um pouco maciço para quem não é da área, mas eu acho que é importante para você que campa pelo campo da educação, tá? Vamos lá, tem o hipotálamo. Opa, voltei. O hipotálamo, ele é responsável pela sensibilidade... hipotálamo aqui, ó, saciedade, redução da ingestão alimentar e tranquilidade. Gente, eu tô precisando calibrar o meu hipotálamo, porque eu ando com uma fome. E a sensação de saciedade nunca acontece, né, gente? Mas isso tudo é provocado pela nossa experiência de reclusão, pela nossa mudança abrupta de estilo de vida, provocado pela pandemia. Desculpa, gente, vou beber aqui água na minha garrafinha. Garrafa enorme. Mas então, tudo isso é provocado, e eu acredito que muita gente, assim como eu, tem vivenciado esse problema da questão com a alimentação. A gente parou, a gente está se movimentando menos, a gente fica mais recluso, a gente fica mais ansioso. Por quê? Porque a gente agora teve que remodular a nossa vida. A gente está afastado das pessoas que a gente ama e aqueles que a gente está perto, a gente não pode estar abraçando muito. A gente não está podendo
transitar pelos lugares com tranquilidade. A gente perdeu o nosso convívio social, que é tão importante para o ser humano. A gente está tendo que se adaptar na nossa maneira de trabalhar. E quem vai ao trabalho não pode abraçar, não pode quase conversar com os amigos, fora ter que andar o tempo todo com aquela máscara que incomoda muito a gente. Então, assim, nós estamos privados de muitos prazeres. E aí a gente acaba tentando compensar esse prazer em outros aspectos. Então, a gente precisa buscar ajuda, né? Só Deus sabe como as nossas emoções vão resistir e qual vai ser o resultado emocional para as nossas crianças. E o professor Lente vai falar isso lá na coluna, tá? Inclusive relacionado à escola, como nós adultos, como nossa sociedade vai sair emocionalmente dessa pandemia, tá? As pessoas, tem muita gente com síndrome do pânico, tem gente tem medo e gente, essa é verdade, a gente tem medo também, a gente tem medo porque é uma coisa desconhecida, é o inimigo invisível, mas enfim, pelo menos nós temos fé. E a nossa fé no Senhor, a nossa confiança nos ampara muito, mas há muitos que não têm, então só Deus sabe o que será dessas pessoas, não é? E há também aqueles que não sabem coordenar isso de uma forma racional, que é o caso das nossas crianças. As nossas crianças, elas, na primeira infância, elas ainda não têm coordenação, elas ainda não têm a parte pré-frontal totalmente formada, porque essa parte da razão, da parte das decisões, ela só vai estar pronta na adolescência para reger todas essas informações e se reestruturar, se reequilibrar, buscar de uma forma racional. Então, só Deus sabe como elas vão também estar reagindo a isso, tá? Bem, tálamo, sensibilidade, motricidade, comportamento emocional e ativação do córtex. Então, o tálamo, ela tá relacionada à sensibilidade, tal, que a gente toca, e à motricidade. A gente tem também o hipocampo. Olha aí, gente, cérebro, emoção, sistema límbico envolvido na resposta imune. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem um abalo emocional ou a gente é exposto a um estilo de vida muito estressante, isso afeta as defesas do nosso corpo, a nossa capacidade de responder aos agentes infecciosos, tá? E também tem muitas doenças chamadas psicossomáticas. Por quê? Elas são doenças que são desencadeadas são distúrbios, desequilíbrios emocionais, né? Que são um resultado de estímulos excessivos, nocivos, que vão causar um desequilíbrio e vão fazer com que o nosso sistema neurovegetativo, que é um sistema que é aquele que coordena batimentos cardíacos, pressão arterial, aí até mesmo glândulas, como é o caso da insulina, pessoas que desenvolvem diabetes emocional, desenvolvem hipertensão relacionada à questão emocional. Então, assim, existem